Retornemos aqui para vocês no Pode Vir, tudo bem? Sempre trazendo o que existe de melhor para todos vocês. Falando do que existe de melhor, a comunicação é tudo. A arte de vender, melhor ainda. Mas para isso, o que você tem que ter? Carinho, carisma. É uma comunicação extremamente poderosa. Sabe, aquela boa dose de um propósito, de uma conquista. Para falar um pouquinho disso, nós temos conosco aqui Edélcio Foch. Primeiro lugar, muito obrigada de estar aqui conosco, né? É uma honra. Eu também agradeço o convite, Suzy, foi um prazer, foi muito grato, né, assim, conhecer você, né? Eu sempre falo que não existe coincidência na vida, né? É Deuscidência. Deus coloca pessoas na nossa vida que são raios de luz, que mostram o caminho. Então eu também agradeço muito de estar aqui no teu podcast, não Pode Vir, né? Que é muito bom. E para falar de uma coisa que é paixão, né? Vendas. Acho que eu nasci com isso. Conta um pouquinho da história do Edélcio para nós. Vamos lá, o Edélcio, hoje eu estou com 70 anos, né, na flor da minha juventude. Aliás, eu falo que é assim, a gente tem infância, adolescência, eu estou na envelhecência, vamos dizer, né? Então eu estou na flor da juventude. E eu comecei lá atrás, nasci numa pequena cidade de 5.000 habitantes, que até hoje continua com isso, se você olhar lá, é uma cidade aqui do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Eu falo que o bairro que mais cresce lá é o cemitério, né? Porque o resto continua igual. Então, chamada Polônia, para frente de São José do Rio Preto, no oeste do estado. Certo. E meu pai tinha uma farmácia, farmacêutico de cidade pequena, você sabe como é que é, né? Então, eu sempre vivi, olhava ele fazendo o trabalho de comércio dele, aprendi. E muita coisa a gente vai aprendendo, depois mudando para São José do Rio Preto, aí eu fui estudar, em Brasília, depois fui para São Paulo fazer faculdade e fiz uma faculdade de tecnologia. A minha especialidade era projetos mecânicos, projetos industriais. Então, o sonho do jovem, me formei em 76, trabalhar numa multinacional, numa montadora, numa autopeça, aquela coisa, né? E eu falo também, nessa hora Deus foi muito bom comigo. Primeira entrevista que eu fiz numa empresa em São Paulo, na Florêncio de Abreu, uma grande importadora de equipamentos e ferramentas industriais, e o meu primeiro registro, dia 3 de março de 77, engenheiro de vendas. Menina, isso me abriu a cabeça. Eu falei, nossa, o mundo é muito maior do que essa... Tudo gira em torno de venda. Inclusive, me levou para um raciocínio de empreendedorismo, que nem usava esse termo na época, né? A gente fala, eu quero ser dono de alguma coisa, porque vendas te abrem um horizonte, né? Tudo é venda, a vida é uma venda. Fala, eu não sou vendedor, lógico que é. Lógico que é, você é vendedor, sim, todos nós somos vendedores. Eu falo que tudo tem um produto. Tudo tem. O filho vende a ideia do pai para comprar um tênis, né? O namorado com a namorada vende a ideia de estar junto, de progredir, de seguir uma vida junto. Tudo, a gente está se vendendo o tempo inteiro. Por que você não vende? Lógico que vende. Agora, o que acontece? É a comunicação. Que você falou na abertura, muito importante, o poder da gente se comunicar. Se você ficar quieto num canto acanhado, você está vendendo. Você está vendendo uma imagem que ninguém vai querer chegar perto de você. Mas uma imagem negativa. Negativa, né? Então, tudo é venda. Qualquer empresa, né? Se uma Ford não vender, ela quebra. Se o McDonald's não vender, ele quebra. Se qualquer empresa, qualquer pessoa tem vender. Quando eu vou fazer uma entrevista, eu sou CLT, eu estou vendendo. No meu currículo, eu falo, não é um currículo, você tem que montar um prospecto de marketing para aquela empresa querer você, né? Então, você está vendendo o tempo todo. Agora, existe técnica. Você vai aperfeiçoando. Você tem aquela parte que é de dentro, a gente faz de uma forma natural, mas quando você aprende, e principalmente a ferramenta fundamental, que é comunicar. Em venda, a principal ferramenta da comunicação é o saber ouvir. E nós nunca fomos treinados para saber ouvir. Né? E nós somos impacientes, né? Inclusive o mal do século, que é a ansiedade. A pessoa está falando, ela quer falar, ela fica... Não, calma, espera, ouça. Por quê?
Porque quando eu ouço, posso aprender alguma coisa. Quando eu falo, eu repito o que eu já sei. Então, qual é a sabedoria? Ouvir. Então, essa é a principal técnica de uma comunicação. E você que está aí, escutando a gente, treina a audição, seja paciente, saiba ouvir. Porque quem ouve tem tempo de pensar e fazer a coisa certa. Quem fala não tem tempo para pensar. E às vezes fala que não deve, né? Não, falo que não deve, né? Principalmente isso, né? A chance de falar o que não deve é maior. Rapaz, então, e vendedor que fala muito cai em descrédito, né? Pois é. O falastrão. Falastrão, com certeza. Nós tivemos uma conversa, fui no escritório do Edélcio, ele apresentou o Espaço Uma Graça, por sinal, e ele fez um comentário muito interessante. Edélcio, lucro não é venda. Não. Explique isso para nós. Explico, porque é uma coisa que eu trabalho muito com empresários, Suzy. Então, tem empresa que quanto mais vende, mais quebra. Por quê? A empresa vive de lucro, não vive de venda. Então, o empresário, quando ele... existe uma diferença, primeiro, empreendedor e empresário. Tá? Todos nós somos empreendedores. Você está empreendendo, você tem o teu negócio. Tá? E o empreendedor é muito cabeça nas nuvens, ele pensa no futuro, ele quer crescer e tal. O que é um empresário? O empresário é aquele cara que sabe fazer gestão. Ele aprende a fazer gestão. Então, gestão de pessoas, gestão de marketing, gestão de venda, gestão financeira, né? Principalmente gestão de custo, precificação, ele sabe fazer. E aí, continua com a cabeça de empreendedor para crescer, mas pé no chão, que é um empresário. E uma empresa, tem empresa que você fala, de repente sumiu. Por quê? Porque acabou o caixa, não tem lucro. Qual é o maior gerador de caixa de uma empresa? É o lucro. No nosso caso também, pessoa, você não tem o que você ganha, o que você gasta, não tem o que sobra. É o que se forma o pior de meia, que é o caixa nosso pessoal. Né? Que a gente sabendo investir e tudo. E empresa é assim. Empresa tem que ter um caixa para ter capital de giro. Ela vai crescer, se ela não tiver um pulmão, um caixa bom, ela não cresce. Aí ela vai pegar dinheiro com quem? Com o banco. Pegou dinheiro com o banco, você sabe. Não estou dizendo que não é para pegar. Sim. Porque se é investimento e ele se paga, você faz um cálculo de retorno, o ROI ou o payback, né, daquele investimento que você fez, ele se paga, acabou. Por isso que o empreendedor tem que saber, o empresário tem que saber fazer isso. Então eu trabalho muito. Então eu trabalho o quê? Quais são as 3 principais dores do empresário? Primeiro é venda. Precisa vender mais, porque o concorrente isso, porque está difícil, porque o mercado caiu. Segunda, nossa, como está difícil lidar com pessoa, que é liderança. Né? Eu, inclusive, falo, fica tranquilo, vai piorar. Por quê? Porque nós estamos numa situação de escassez, não é de mão de obra, é de competência. Porque ao mesmo tempo que você tem pessoa desempregada, você tem ofertas de emprego à vontade, mas não falta capacitação. Então, a recomendação aí para o jovem, para ele comprar a ideia de ser melhor, ele se posiciona no mercado e ganha muito. Né? E hoje, entenda, você não ganha pela sua importância, você ganha pela sua raridade. Quanto mais raro você for, mais você ganha. Então, o que a empresa, o dono da empresa, ele é o guardião do lucro. Então, tem que vender, ele fala, olha lá, como que está a margem de contribuição de determinado cliente. Cliente que não dá lucro, demite. Aí ele fala, como que demite cliente? Pedindo reajuste. Aí ele pede demissão. Daí a pouco ele volta e fala, vamos conversar, porque ele vai ver que estava fora da realidade. Então, é o negócio. Agora, bota isso na cabeça. Que é ansiedade. Vou vender. Se você parar de vender para esse cliente, está te dando prejuízo, vai te sobrar mais dinheiro, porque você não vai precisar comprar. E aí engloba-se várias situações, né? Como você mencionou, a falta da mão de obra, a falta de capacitação na realidade. As pessoas têm que estudar mais, procurar mais, né? Viabilizar essa inteligência que pode ser utilizada de uma forma extremamente positiva, porque as empresas precisam disso, né? De pessoas competentes e olha, gente, isso é independente da sua área, da sua função. Não importa. Sabe o que importa? Seja o melhor no que você faz.
Estude, leia, procure. Poxa, quantos meios hoje existem gratuitos que você pode melhorar? O inglês, seja lá o que for, aprender um pouco mais de venda, aprender como que cozinha melhor, aprender como faz maquiagem. Você aprende tudo hoje. A única coisa que eu aconselho, procure pessoas competentes. Não entra em qualquer site, qualquer Instagram, para que você não piore a tua situação em vez de melhorar. Porque às vezes acaba piorando. Você tem que prestar bem atenção nisso, né? Além de tudo isso, o Edelcio, você é um excelente palestrante, é escritor, tem um leque aí maravilhoso, né? O que você considera como propósito das suas palestras? Vamos lá. Quando a gente tem um objetivo na vida, todos nós temos meta, objetivo. Tá? Você consegue atingir aquilo, você gera riqueza. Então, quando você tem isso, você deixa herança, certo? Herança deixa depois de morto. Pois é, né? Pois é. Quando você passa a ter um propósito, qual é o objetivo do teu propósito? Deixar um legado. Exato. Legado você deixa em vida. Exato. Tá? E eu, de uns 6, 7 anos para cá, eu passei a ter um propósito. Tá? Porque eu preciso ter isso. E isso aí mudou minha vida. Qual que é o meu propósito? Meu propósito é morrer vazio. Tudo que eu aprendi eu tenho que deixar. Então eu deixo através de palestra, e não é palestra só paga, remunerada, não. Amanhã mesmo eu vou fazer numa escola técnica para os professores, mais de 100 pessoas, uma palestra. Não vou cobrar nada. Sabe? Eu acho que eu tenho que devolver um pouco do que eu recebi. Então eu não posso esvaziar. Já que eu vou morrer vazio, eu não posso esvaziar, porque eu quero ter longevidade. Então eu vou me alimentando mais, eu vou aprendendo mais. Cada vez aprendo Eu mais. tenho sede. Hoje eu estou muito focado na inteligência artificial para entender bem essa ferramenta, porque você tem que entrar, você vai navegar nisso. Agora, ela não substitui o ser humano. Assim, ela substitui sim aquele que para. Aquele que não se capacita, ela vai substituir. Tá? E rápido. E rápido. Então, na palestra, nos meus treinamentos, eu estou lançando um novo treinamento para empresário, que é como fazer um marketing plan que vende. Conhecimentos que eu fui adquirindo, né? E tem as coisas que eu preciso, porque eu preciso viver, eu cobro também, mas assim, mas tem uma coisa que a pessoa vem, viu, você pode me ajudar? Vamos. O que você quer? Vamos conversar. Né? Ontem o empresário me ligou, conversamos, deu umas dicas, faça isso, faça aquilo. Então, isso daí que faz bem. Isso daí porque isso atrai coisa boa. Atrai vida, atrai energia. Então, é uma delícia isso. E eu, assim, fui me embriagando com esse, né, de poder falar, conversar com as pessoas, dividir conhecimento. É um propósito. É um propósito. Você tem assim, né? Inclusive você estava falando de competência, né? O que diferencia um ser humano do outro não é inteligência, é vontade. Deus deu inteligência para todos nós. A questão é a vontade que você tem para desenvolver a sua inteligência. Exatamente. Em prol de você, da sua família e da comunidade. Num contexto geral. Isso. O que você vai fazer com essa sua... É a vontade de estudar. Eu estou cansado. Ai, meu Deus. O cara fala, eu estou cansado, eu trabalhei o dia inteiro, à noite eu fico cansado. Eu falei, então morra logo, vai descansar, vai pro sono eterno. Para de perturbar. Pô, não pode falar, estou cansado. Gente. Outra coisinha que eu achei muito interessante no dia que eu te visitei. Aquelas 5 palavras mais importantes. É verdade. Na vida nossa, o que é mais importante na vida é relacionamento humano. Né? Essa questão, você gostar de alguém por gostar. Não tem interesse em gostar. Né? Porque quando você gosta de uma pessoa que é bonita, beleza, vai. Você gosta porque isso, acaba. Agora, se gostar por gostar... Então, existe, uma das palestras que eu faço muito em empresa, é relacionamento interpessoal no trabalho. Que é onde a gente passa a maior parte da vida dentro do trabalho. Passa até mais do que com os familiares. Que uma boa parte dos familiares a gente passa dormindo.
Agora, na empresa, o relacionamento, então, por isso que existem muitas pessoas amargas. E eu acredito muito quais são as palavras mais importantes do relacionamento humano. Né? Então, fala, quais são as 6 palavras mais importantes das relações humanas? Reconheço que o erro foi meu. O que é isso? Humildade. É muita humildade. Sim. E a humildade, se tendo, ela deixa soberba, arrogância, tudo para trás. As 5 palavras mais importantes das relações humanas. Você fez um bom trabalho. Reconhecimento. Exatamente. Você tem que reconhecer as pessoas, a coisa boa que a pessoa faz. Quais são as 4 palavras mais importantes das relações humanas? Qual é sua opinião? Eu sei o que eu sei, mas não sei o que você sabe. É por isso que é a questão do ouvir. Do ouvir. Né? E aí vem uma sabedoria, né? Por que o oceano é grande? Porque ele é humilde, para ficar um pouquinho abaixo dos rios, só recebe. Se ele ficasse acima, ele doava. Ele não teria a grandeza que ele tem. Né? As 3 palavras mais importantes das relações humanas. Tudo que você for pedir para alguém, faça o favor. Aí, na sequência, as 2 mais importantes. Muito obrigado. Agradeça sempre. Gratidão é tudo na vida. Seja grato. Por tudo. Isso. E aí vem a mais importante e a menos importante. A mais importante das relações humanas é nós. A menos importante, eu. Então, se você seguir isso daí, tudo que você vê de relacionamento está baseado nisso. É o alicerce. Eu acredito demais nisso daí. Eu procuro praticar, estar sempre... E dividir isso com os outros, né? Porque depois você tem os 10 mandamentos das relações humanas, né? Você tem um decálogo de como afastar as pessoas, né? Ou, por exemplo, grita. Pessoa que grita muito afasta a pessoa. Quem fala que o grito, ninguém gosta de grito. É aquela história, né? Tu gosta de receber isso? Então, por que tu faz? Entendeu? Então, o que é? A falta de um pouquinho de compreensão, de humildade. Porque quando a pessoa, eu falo assim, quando você grita com alguém, ele foca no grito e não na mensagem. Aí você fala, o que aconteceu? Sei lá, cavalo só grita, eu nem escutei o que falou. Pior que é assim mesmo. Quando você fala tom baixo, aquilo dói. Entra, tá aqui, passa aqui. Atinge onde tem que atingir, né? Isso. De uma certa forma, isso aí. né? Quantos livros, Edelcio, já? Vamos lá, eu tenho nesse propósito meu de ajudar pessoas, estou agora como coordenador editorial da editora da KLA, que é a Educação Empresarial de São Paulo, que eu faço parte, né? Sou diretor em Sorocaba, participo lá. No próximo sábado está lançando o 2º livro, eu como coordenador, que eu coordenei 20 autores. Então eu ajudo, leio, dou opinião, eu falo isso, faço aquilo. Então já teve o primeiro, o segundo e já o terceiro já começou a andar. E tenho 2, 3 meu como coautor, e um deles como coautor e coordenador editorial. Então eu gosto muito dessa questão de orientar, faça isso, faça aquilo. Eu já tenho conteúdo para lançar sozinho, Está aguardando. Estou aguardando. Eu criei um canal no YouTube na pandemia para me manter ativo, né? Cabeça. Sim. Aquele isolamento, se fica... Aí chama Foco na Solução. Então eu escrevi vários artigos que eu gravei. E aquilo já dá, a quantidade de artigos que eu tenho já dá um livro. Foco na solução na vida, nos negócios e no trabalho. Excelente. Tem o título, tudo. Já estou com ele organizando, já em breve nós vamos ter surpresa. Agora, Edelcio, quem quer ter o prazer de escutar uma palestra, fazer um curso contigo, como que faz? É Instagram, telefone, qual o melhor acesso? Eu tenho o meu site, edelciofoque.com ou .com.br, tem os dois, ele vai cair lá. Fala bastante dos meus treinamentos, dos meus cursos, das palestras. Eu tenho também o meu LinkedIn, Edelcio Foque. Edelcio Foque, qualquer um que você... Eu não tenho homônimo no mundo. Você botou Edelcio Foque, tem que sair de bom e ruim sou eu. Por isso que eu tenho que cuidar. Colocou o nome, é isso aí. Não tem homônimo. Sou eu.
Olha a Se você botar responsabilidade. lá no Face, Edelcio Fox, sou eu. Se botar no LinkedIn, sou eu. Se botar no Instagram, sou eu. Tudo sou eu. Tudo sou eu. Né? Eu tenho também o meu WhatsApp, mas entrou no meu site, tem tudo tem lá. todas as informações. Ele fica lá uma bandeira, você clicou, falou, quero entrar em contato. Não, nem se for para bater um papo. Não precisa. Vamos bater um papo, vamos nos conhecer, né? Exato. Que é isso aí. Né? Então, eu Vamos começar, né? Vamos começar. Edelcio Foch. Foch, a gente escreve com CHI, Foch, porque sou descendente de italiano. Então, se for escrever Edelcio com C e Foch, CHI, Foch, sou eu. Achou. Achou, não tem erro. Edelcio, eu só tenho a agradecer a tua presença aqui conosco. Fiquei encantado. Eu sei que você tem muito a dizer, muito a ensinar. Será um imenso prazer recebê-lo aqui todas as vezes que você tiver disponibilidade, que a gente sabe também que o tempo é corridinho. Mas agradeço de coração essas suas dicas e a sua presença aqui conosco. Também agradeço. E precisando é aquela questão, agenda. Se eu boto na agenda, não tem... Não tem problema. Não tem problema. Você fala amanhã, aí pode dar problema. Mas se a gente agenda e eu fechei na agenda, eu sou muito disciplinado com isso. A não ser que seja algum imprevisto muito grande. Lógico. Mas fora disso... eu já fui fazer palestra de motivação no dia 1º de maio de 94, que foi o dia que o Senna morreu com uma pedra no rim. Eu tomei uma anestesia local para aguentar a dor e fui. Então, mas ainda bem que você foi, tá tudo certo aqui, né? Então, vamos, não estou morrendo, nada, Graças tá doendo. Se eu ficar em casa, dói. Se eu for lá, dói. Vai doer do mesmo jeito, não então, vai? Aí eu me distraio, pelo menos. Pelo menos dá risada, conversa, toma cafezinho. Cafezinho. Então, muito obrigado pelo teu Eu convite. que agradeço. Né? E um prazer te conhecer e conta comigo. Sempre. Mas você pode ter certeza que eu vou bater lá no teu escritório. Você está me devendo uma visita. Assistir uma aula minha para me criticar. Não, que criticar. Eu quero aprender. Então, eu quero aprender. Obrigada. Quando a gente ensina, a gente aprende mais do que quem está escutando. É verdade. É tudo uma troca. Eu brinco, só para concluir isso. Lógico. Eu lecionei na Uniso 22 anos. Né? E eu brincava com meus alunos, porque eu sou sempre assim. O meu jeito de ser esse. Por sinal. Meu jeito de ser Maravilhoso. Tranquilo, alegre, até agora feliz. Eu tô com a história da cidade na cabeça me controlando para não dar risada do bairro. Do bairro que mais cresce. Então, eu falava, todos nós estamos aqui para aprender, inclusive eu que eu tenho que me preparar para dar uma boa aula. Sim. A diferença é que eu ganho para isso, vocês pagam. Então, qual o objetivo teu? Um dia estar no meu lugar, ganhando para aprender. Essa foi a diferença, que eu ganho e tu paga. É isso aí. Exatamente. Tá bom? Edelcio, muito obrigada, querido. Obrigada mesmo. Agradeço. Gente, dá vontade de ficar aqui com o Edelcio horas e horas e horas e horas e horas. Mas não temos condições, né? Uma pessoa extremamente agradável, simpática, divertida, extremamente inteligente, sábio. Então, estar na presença de uma pessoa como ele é uma honra. Faça isso para você. Faça isso para você. Para de ficar empurrando uma situação. Comece a vender de verdade. Conheça o caminho que você deve seguir. E se todos nós nascêssemos sabendo, seria melhor, né? Mas graças a Deus existem pessoas como o Edelcio que nos ensinam, nos aprimoram e nos fazem crescer. Tudo isso para você aqui. E só relembrando, aqui tem o nome do Edelcio, aqui tem o site dele, facinho para você procurar. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.